Olá, aqui o Fujack novamente trazendo para vocês o boletim extra de 28 de julho de 2022. O boletim extra é uma produção do portal e do canal Fenômeno, trazendo as notícias do dia, onde vamos apresentar notícias sobre ufologia, mas também astronomia, exobiologia, exploração espacial e outros mistérios que tanto nos intrigam e interessam. Muito bem, vamos ver então o que a imprensa internacional está falando sobre esses assuntos tão fascinantes. Estas notícias vocês encontram também no portal Fenômeno, traduzidas, com a indicação da respectiva fonte, de onde essa informação surgiu, e muitas vezes com informações adicionais que às vezes a gente não comenta aqui, ou a gente também aborda aqui no programa informações que não estão nos artigos, informações, imagens, coisas adicionais. Então eles se complementam, tá? Vamos lá então, vamos ver o que nós temos para hoje. Então a primeira notícia que nós vamos comentar no dia de hoje é sobre uma notícia publicada na Scientific American, falando sobre possibilidades de pesquisa e exploração de vida extraterrestre. Então o artigo começa falando sobre os processos atuais de exploração espacial, onde sondas fazem fotografias da superfície dos planetas, às vezes descem na superfície, percorrem com o rover e tudo, e fazem algumas análises básicas no solo, né, dentro de um laboratório portátil. Então a intenção deles é aprofundar esse tipo de análise, né? Então, por exemplo, pesquisadores da Universidade do Havaí fizeram alguns estudos e publicaram numa revista chamada Scientific Reports, né? E eles desenvolveram uma técnica nova de análise, né? Então, ela seria mais ou menos da seguinte forma. A gente sabe que na biologia aqui da Terra, todos os seres vivos, eles produzem pigmentos, produzem proteínas, lipídios e outros elementos no seu organismo. E esses elementos, eles emitem luz quando são estimulados por determinadas frequências eletromagnéticas. Então, a intenção desses cientistas é usar um laser muito fino, muito sensível, para detectar esse tipo de bioassinatura. Então, o laser é emitido numa rocha, e se houver algum vestígio fóssil nessas rochas, ele vai emitir uma bioluminescência, né? E esse laser ele é tão sensível que se a gente usar esse laser durante o dia, ao meio-dia, em direção a uma rocha, ele vai conseguir fazer a leitura a 5 metros de distância, né? Então é mais ou menos como a gente via na série Star Trek. Quando a nave chegava a uma determinada distância, já sabia se havia vida naquele planeta ou não, baseado nesse tipo de análise, né? Eles faziam uma leitura da bioassinatura no planeta. É mais ou menos a mesma lógica, né? É um aparelhinho que vai fazer a leitura com base numa medição a laser, né? E aí, um dos cientistas envolvidos, o Christopher Mackay, que é astrobiólogo e cientista planetário do Centro de Pesquisa Ames da NASA, ele declarou assim: se há vida em Marte e não é vida como a conhecemos, então o Biofinder pode ser a única maneira de perceber isso. Então, o nome desse aparelho, desse equipamento, desse instrumento que eles estão desenvolvendo, eles apelidaram isso de Compact Color Biofinder, né? Então, vai fazer leitura a partir da bioluminescência dos elementos fósseis na rocha, por exemplo, né? Então, a ideia é enviar a Marte, por exemplo, para fazer leitura nas rochas que existem em Marte, né? Aí esse tipo de tecnologia ele ainda tem uma certa dificuldade, porque existem alguns elementos que também são bioluminescentes, mas não são necessariamente biológicos. Então precisaria uma análise mais apurada para identificar esse tipo de substância, né? Mas isso está dentro do escopo do projeto e eles já estão estudando formas de contornar essa situação. Paralelo a esse estudo, existe uma outra equipe trabalhando num projeto semelhante. Então, o chefe dessa equipe é o Patrick Gazda,
que é essa pessoa que a gente vê na imagem aí, ele trabalha no Laboratório Nacional de Los Alamos, no Texas, nos Estados Unidos. E eles desenvolveram uma tecnologia semelhante, chamada Organic Cam. Né? É o mesmo princípio básico. Emite feixe de luz, faz a leitura, só que nesse tipo de estudo, os cientistas vão agregar um mini laboratório, alguma coisa assim, que vai fazer uma análise na amostra de interesse, né? Para diferenciar se é uma análise orgânica ou se é uma análise mineralógica. Tá? Daí diferencia se é algo relacionado à vida ou não. Então, na prática, a ideia é mais ou menos como a gente vê nessa imagem. Tá? Você vê um fóssil de um peixe antigo, e quando ele é estimulado com feixes eletromagnéticos, ele se torna luminescente, como a gente vê nessa outra imagem. Tá? Então é um estudo promissor, né? E os cientistas esperam que se houve vida no passado de Marte, esse tipo de análise possa identificar fósseis em Marte. Já pensou? Que legal que seria. Aí a gente teria a certeza de que a vida existe em outros lugares do universo e tudo. É um estudo bastante promissor, bastante interessante. Outro artigo, outra notícia que publicamos lá no portal Fenômeno hoje, está um pouco relacionado a essa notícia. O título dessa outra notícia é assim: NASA quer trazer amostras do solo de Marte para a Terra. Então os cientistas lançaram essa semana um projeto para enviar uma sonda a Marte, que vai pousar um foguete em Marte, vai recolher as amostras colhidas por rovers como o Ingenuity, o Perseverance e que estão lá em Marte atualmente, e que também vai levar 2 helicópteros para pegar amostras adicionais, 2 helicópteros, 2 drones, que vai coletar amostras adicionais em regiões adjacentes ali. E todas essas amostras serão embarcadas nesse foguete que vai decolar em direção ao espaço, vai decolar de Marte, vai se conectar a uma outra sonda e vai trazer essas amostras para análise aqui na Terra. O projeto ele prevê que isso vai acontecer por volta de 2033. Eu acredito que já exista conhecimento e tecnologia para esse tipo de operação da NASA, né? E novamente é um estudo que permite analisar as amostras marcianas e determinar se existiu vida em Marte, né? Então os cientistas também estão bastante esperançosos com esse tipo de análise. Agora uma outra notícia vinda lá da Espanha tem esse título e foi publicado lá no portal Fenômeno hoje. OVNI é avistado e fotografado em Sevilha, na Espanha. Então, na madrugada do dia 27 de julho, agora, por volta de 1h da manhã, uma pessoa foi até a varanda da casa dela, de madrugada, e observou um objeto luminoso a nordeste. Ela estava olhando a nordeste por volta de 1h da manhã. E aí ela viu esse objeto luminoso, esse objeto brilhante, e fez uma fotografia com o celular. É essa fotografia que você observa aí. Você está vendo no detalhe a ampliação do objeto. Agora você está vendo a fotografia limpa, né, como ele tirou. E ele ficou observando essa luz ali por aproximadamente 15 minutos. E ela permaneceu estática, ela não mudou de posição, não mudou o brilho, não mudou suas características. Simplesmente ficou pairando ali naquela região, né? E aí a imprensa espanhola foi atrás do pessoal do controle de voo da região para verificar se havia alguma aeronave, alguma coisa assim naquele local. E o controle de voo disse que não havia aeronaves sobre aquela região naquele horário. E, não satisfeitos, eles foram até o observatório local e questionaram se havia algum corpo celeste que poderia explicar isso. E os astrônomos falaram: olha, isso não é balão, isso não é meteoro, não é foguete, não é estrela. Nós não sabemos o que é. E ficou por isso. As fotos caíram na internet e agora estão sendo conhecidas aí
no mundo inteiro. Então aí você está vendo a imagem do Stellarium, feita para a região de Sevilha, olhando a nordeste. Perceba que não tem nenhum corpo celeste luminoso a nordeste. Tá? E existe a leste, Júpiter, bem abaixo do horizonte, abaixo dessa posição, inclusive, em que ele fez esse registro. Agora, essa outra notícia, eu gostei muito de ter publicado ela hoje, e colocamos esse título lá na matéria no Portal Fenômeno. Físico da Indonésia fala sobre OVNIs. Eu já falei para vocês aqui, no programa de ontem, e no programa no Alô Terráqueos e tudo, em outros programas, que todas as manhãs, a primeira coisa que eu faço de manhã, na hora que eu estou tomando meu café, tomo meu café aqui já na frente do computador e vou percorrendo os jornais. Existe um sisteminha em que eu recebo as notícias com determinadas palavras-chave do mundo inteiro, né? Então, bastou eu cadastrar as palavras-chave de vários países, então eu recebo as notícias. Então, essa foi uma das que eu recebi hoje, que veio lá da Indonésia, um jornal lá da Indonésia, que apresentou um artigo de um físico, o físico Agus Rifani, que é esse que a gente observa aí, que é professor do programa de estudos de física do Instituto de Tecnologia de Balikpapan, da Indonésia. E aí esse artigo ele é bastante interessante, porque ao longo do artigo ele fala sobre a questão dos OAPs lá nos Estados Unidos, filmagens da Marinha e tudo, mas ele fornece umas informações que a gente não conhece aqui no Ocidente, informações da Indonésia, a visão deles do fenômeno UFO e tudo. Por exemplo, lá na Indonésia eles não usam o termo UFO, eles não usam o termo OVNI. O termo que eles usam, traduzindo para o inglês, seria Strange Flying Objects, objetos voadores estranhos. E na abreviatura, no idioma deles, seria a sigla BETA. Então, quando eles falam, eu vi um beta, significa que ele viu um OVNI. Tá? E esse termo beta, ele surgiu a partir de um marechal indiano que pesquisava OVNIs na Indonésia. Isso é bastante interessante porque aqui no Ocidente a gente não sabia que havia um marechal de exército da Indonésia que fosse ufólogo. Tá? Lá no Portal Fenômeno antigo, antes dessa transição para essa versão nova, até ano passado, a gente tinha boletins do mundo inteiro. Boletins ufológicos, jornais, etc. E a gente tinha da Indonésia. Mas eu não tive tempo de analisar esses materiais, esses boletins e tudo. Né? Então, certamente existem materiais originários do estudo desse marechal do exército que se chama, abreviatura J. Salatum. Tá? E ele era investigador de OVNIs lá na Indonésia. E ele fundou uma instituição chamada LAPAM, que eu não encontrei o significado da sigla. Ele apenas usa, o autor do texto usa a sigla LAPAM, que funcionou entre 1971 e 1978, analisando fatos ufológicos nos territórios da Indonésia. E aí é interessante também porque esse físico, ele falou sobre órgãos de estudo, né? Órgãos de estudo lá na Indonésia. Por exemplo, eles estão abrindo um curso, ele colocou esse nome, Curso de Física UFO. Então, curso de física voltado aos OVNIs mesmo, que vai funcionar lá no programa de estudo de física do Instituto de Tecnologia de Kalimantan, em Balikpapan, na Indonésia, tá? Que é uma das ilhas lá da Indonésia. E o objetivo desse estudo é conscientizar e mudar a visão das pessoas em relação a esse tema, como sendo um fato real, sólido, passível de investigação, deixando aquele lado de misticismo e crença, e sim como um fenômeno que deve ser estudado. É um fenômeno real que deve ser entendido. Né? Então, interessante essa proposta. Certamente no futuro vem mais informações sobre isso. Né? Agora, de uns tempos para cá, depois da audiência lá no Congresso dos Estados Unidos, a audiência aqui no Brasil, está se tornando mais comum surgirem notícias sobre iniciativas oficiais, digamos assim,
tanto na área científica quanto governamental, para estudar a questão dos OVNIs, né? Isso é bastante interessante. Então vamos ver o que isso reserva aí para o futuro. Mais uma notícia interessante, que foi publicado no portal hoje, tem esse título, né? Médico registra 2 OVNIs sobre Harborne, em Birmingham, na Inglaterra. Então a filmagem, que foi feita em 24 de julho agora, por um médico, se tornou viralizou no mundo inteiro. Então, esse médico estava levando o lixo para ser coletado, né, pelo serviço de coleta de lixo da cidade, no subúrbio lá de Harborne, quando ele viu duas luzes de um tamanho razoável e um brilho considerável que estavam fazendo evoluções erráticas, então movimentos em alta velocidade sem um padrão definido, né? E aí ele pegou o celular dele e fez a filmagem, tá? Aí você está vendo trechos da filmagem. A filmagem, na verdade, é curtinha, tem 38 segundos, aí você está vendo ela. E ela é bastante interessante e está sendo analisada pelos ufólogos, né? Certamente vem mais novidades sobre isso aí pela frente. Lá no Portal Fenômeno, então, tem um artigo mais detalhado explicando como isso aconteceu e tudo, até a própria opinião do médico. E aqui no canal você encontra a filmagem, se você quiser fazer uma análise sobre esses objetos e tudo. Então está disponível. Eu vou deixar no final do vídeo, deste vídeo aqui, um cardzinho para você clicar e ir direto para o vídeo feito pelo médico chamado Mohamed Salama, lá em Harborne, na Inglaterra. Certo? Atualizando vocês também sobre a questão dos documentos da Itália. Ontem eu falei que baixei os documentos e não tinha feito uma análise neles ainda, e que eu estimava como tendo entre 800 e 1000 páginas de documentação. Na verdade, na contagem final ficou apenas com 149 páginas. E isso tem um motivo, né? Como eu baixei vários documentos, eu não tinha aberto esses documentos ainda. Eles estavam todos numa página só. Então ali havia documentos que não tinha nada de ufológico. Então eu descartei e coloquei apenas aqueles que tinham temas ufológicos, citavam casos, investigações, aparições, etc. Tá? E aí essa contagem final ficou apenas em 149 páginas de documentação. Tá? Mas 149 páginas de documentação é melhor do que 0 páginas de documentação, não é verdade? Então já é algo bastante legal, já está publicado no portal, tá? Publiquei hoje. Você pode acessar, vou deixar o linkzinho na descrição também. O link para esses artigos que a gente comentou hoje também vou deixar ali na descrição. Você pode acessar livremente e se informar bastante aí sobre ufologia. Certo? Essas foram as notícias de hoje, então, no nosso boletim extra de 28 de julho de 2022. Certo? Se você gostou dessas notícias, ajude a gente a manter este canal, né? Você pode se inscrever no canal, deixar seu likezinho, deixar seu comentário, compartilhar essas informações para que elas ganhem espaço na mídia e tudo, e a gente ganhe relevância aqui no YouTube, trazendo sempre informação de qualidade fundamentada, com fontes, com certificação e tudo, porque esse é o nosso lema, né? Portal Fenômeno, seriedade, ética, honestidade e objetividade. Certo? Então, um grande abraço para vocês e vejo vocês no nosso próximo vídeo.